Boa noite a todos, estou aqui para apresentar a minha proposta para a TFG1. Trata-se de um centro de acolhimento para pessoas em situação de rua em Sorocaba. E partindo já para a introdução, gostaria de focar na questão de pesquisa, que é a seguinte. É possível, através de uma edificação/ambiente, promover interações sociais e um programa voltado a moradores de rua, desestimulando assim a segregação socioespacial? Acredito que essa questão norteia todo o meu projeto. Através dela, a minha proposta foi elaborada em busca de uma resposta para a mesma. Partimos então para as análises urbanas para entender como essa questão é elaborada em Sorocaba. Começando pelos programas sociais, percebemos que eles estão espalhados por toda Sorocaba. Nenhum traz um uso exclusivo para moradores em situação de rua. Os usuários não recebem ajuda quanto à moradia e muitas vezes apenas são atendidos e encaminhados a outros centros de ajuda. Em Sorocaba, temos o Centro Pop, o CREAS, o SOS e o CRAS. De certa forma, apenas o SOS e o Centro Pop atendem moradores em situação de rua. Porém, como dito antes, eles não recebem nenhuma ajuda quanto à moradia. Partimos então para a consideração de moradores de rua, para entender um pouco mais onde os moradores ficam alocados e onde seria o melhor local para implantarmos o nosso projeto. Escolhemos assim duas áreas específicas. A primeira fica na área central de Sorocaba, ou melhor, na área comercial, onde está localizado o Shopping Cianê, o Terminal Santo Antônio e toda a área comercial, onde podemos observar que existe uma grande quantidade de moradores em situação de rua. E a segunda área está localizado no terminal rodoviário, onde também perto dele consiste o terminal São Paulo, que também existe uma grande quantidade de moradores de rua. Não existe nenhum estudo feito sobre isso em Sorocaba. Essas análises foram levantadas através de vivências e experiências que eu tive nesses locais para entender um pouco melhor sobre qual é a localidade dos moradores em situação de rua. Outra análise muito importante são os pontos de interesse. Continuamos com a mesma área de estudo. Conseguimos perceber que o projeto é cercado por vários comércios, shopping, terminais, e assim entendemos por que existe uma grande quantidade de moradores em situação de rua, porque existe uma grande quantidade de pessoas que usam esses locais, consequentemente existindo assim essa concentração de moradores de rua. Podemos também perceber que existe uma grande quantidade de pessoas que podem usufruir do projeto, também buscando assim e evitando a segregação socioespacial. A análise de fluxo de pessoas nos ajuda a entender como é o deslocamento de pessoas no centro comercial de Sorocaba. O percurso que os pedestres usam para o deslocamento se afunilam até a chegada do terminal ou no shopping. Nós temos também fluxo por todo o centro comercial, porém percebe-se que esse é o maior fluxo e maior trajeto de deslocamento das pessoas. Assim, é possível escolher um terreno que incentive que o deslocamento de pessoas seja pelo seu interior, pelo projeto, podendo assim incentivar a diminuição ou a exclusão da segregação socioespacial que poderá ocorrer. As análises anteriores nos ajudaram a compreender e entender qual é o melhor terreno para a implantação do projeto. O projeto escolhido está localizado em frente ao Terminal Santo Antônio e o Shopping Cianê. Ele foi excluído pelo fato do grande fluxo de pessoas e por poder incentivar esse fluxo por todo o projeto, e também o fácil acesso para os moradores em situação de rua. Entramos então nas análises projetuais. Os edifícios analisados são o The Bridge, que é um centro de pessoas desabrigadas, o edifício Projeto Viver, que é um centro de saúde e educação em uma comunidade, e o Red Bridge, que é um centro para a recuperação de dependentes químicos. Começamos então pelo The Bridge. O The Bridge é um jeito diferente de ver um abrigo. Além de proporcionar espaços de alta qualidade, ele traz uma interação social entre as pessoas do seu exterior com as pessoas do seu interior. A importância que ele traz é que ele incentiva que pessoas fora do edifício possam utilizar programas dentro do edifício, criando assim uma interação de seus usuários com as pessoas que estão fora do edifício. O edifício Projeto Viver é muito importante, pois ele entende onde ele está localizado.
traz o cuidado de observar a população e o que ela necessita, o que ela precisa realmente. A sua importância é entender como o arquiteto estuda o local antes de implantar o seu edifício. Já o RedBridge, diferente das outras obras que proporcionam que as pessoas de fora entrem no projeto, ele é um pouco mais recluso, pois trata-se de um albergue para moradores de situação de rua, mas também atende pessoas com dependência química. Porém, o interessante de se mencionar é como o arquiteto trabalha com as soluções formais do edifício e soluções materiais. Então ele proporciona o uso do vidro para que, além das pessoas que estejam fora do edifício possam ver as pessoas que estão dentro, mas também as de dentro olhar para fora. Então ele trabalha muito com a questão de material, seja a arborização, vegetação, como o uso do vidro, para trazer essa interação entre pessoa que está dentro do edifício e pessoa que está fora do edifício. Chegamos assim então à nossa proposta. Temos inicialmente no programa de necessidades as divisões de uso dentro do nosso projeto. Temos então a área de serviço ao público, a área de uso exclusivo dos usuários, a área de dormitórios, a área administrativa e a área de tratamentos. O projeto conta com uma área do terreno de 6.407 metros quadrados. Através do organograma, podemos observar como será a distribuição dos usos e as entradas no edifício. Começando pelo térreo, ele será totalmente livre para todo o público, então teremos algumas atividades não só voltadas aos moradores em situação de rua, mas também ao público. Indo para o primeiro andar, continuamos também com o uso público, então o térreo e o primeiro andar serão de uso público. No segundo andar é onde conseguimos fazer a divisão entre público e privado, então a partir do segundo andar o edifício é voltado ao uso dos moradores em situação de rua. No terceiro andar também temos os quartos, cozinha, cabeleireiro, lavanderia, porém também será voltado à área da saúde. Então no terceiro andar é mais voltado à área da saúde. No nosso partido, começamos a entender que o nosso projeto não é apenas o terreno. Ele precisa do centro comercial para funcionar. Então em laranja é o centro comercial e cinza onde vai ser o terreno. A partir disso, um partido muito forte que temos é o eixo de deslocamento que vai cortar todo o terreno para que as pessoas possam atravessar o terreno, usar ele como deslocamento e usufruir das atividades que vão ter em seu térreo, no primeiro andar e afins. Uma coisa muito importante a se acrescentar é que a topografia do terreno foi adaptada para que houvesse o melhor deslocamento. Outro partido muito importante que temos são os acessos, porque os acessos dão a possibilidade dessa variação de deslocamento no edifício. Então temos os acessos principais, que são nas duas extremidades do terreno, os acessos secundários que ficam no lateral do terreno, e o acesso voltado para o canil e estacionamento. Chegamos assim ao projeto, onde primeiro temos a implantação do terreno e como vai ficar distribuído o projeto no terreno. Chegamos ao térreo e nele encontramos os usos voltados ao público, que tem acessos tanto na parte superior do projeto quanto na parte inferior. No primeiro andar já temos a entrada superior sendo mostrada, que vai dar acesso às lojas um pouco mais acima, à farmácia. Chegamos então ao primeiro andar, que é o uso exclusivo aos moradores em situação de rua. Mostramos então como irá ficar à disposição dos quartos e uso exclusivo totalmente aos moradores em situação de rua. Também temos uma ampliação do quarto para entender um pouco mais como vai ficar essa distribuição. Chegamos então ao segundo andar do projeto, que também é de uso exclusivo aos moradores em situação de rua. Como andar inferior ele é separado, só que agora na parte da saúde, ao invés de termos os ateliês, temos as salas voltadas à saúde psíquica, enfermaria, ambulatório e afins. Temos também cozinha e refeitório. E podemos observar também que agora o quarto está numa disposição diferente. E também temos uma ampliação ele aqui no canto. Chegamos então ao corte, onde eu explico um pouco mais como vai funcionar o terreno, as divisões de andares. Então, por exemplo, no corte A conseguimos ver as divisões dos andares inferiores, como isso vai acontecer,
como vai funcionar as caixas de escada. Então, a caixa da esquerda, que é acesso ao público, ela vai parar no primeiro andar, e a caixa voltado acesso aos moradores em situação de rua, ela vai até o último andar. E no corte BB tem uma vista, um corte lateral do edifício, onde eu consigo mostrar também como vai ficar a disposição de quartos e as entradas laterais do projeto. Por fim, eu mostro duas fachadas também, as mesmas dos cortes. E agora eu gostaria de mostrar algumas imagens do projeto. Bom, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado a todos.